Olá, nós somos estudantes da Universidade Federal do Paraná. Este é um trabalho documentário sobre a empresa Agilux e a disciplina é de Fundamentos da Gestão Organizacional. A Agilux é uma indústria de eletroeletrônicos fundada em abril de 2018. Nosso principal objetivo é a montagem de placas eletrônicas e também temos uma linha de produtos próprios que são barras de LEDs para iluminação automotiva pesada. Como ocorre o planejamento das atividades da empresa e quais são os principais aspectos considerados no processo de planejamento? Neste aspecto, Natália, nós temos dois fatores a considerar. Um deles é a nossa linha de produtos próprios e o outro é a linha de serviços. Como ocorre? Na linha de produtos próprios, nós, digamos assim, um histórico basicamente do que é vendido mensalmente. Então nós procuramos trabalhar com um certo nível de estoque para termos aquele atendimento à pronta entrega, por assim dizer. É claro que dentro da nossa linha de produtos existe alguns com características especiais para cada cliente. Neste caso, ele só é planejado uma vez que foi negociado e nós temos o pedido firme, certo? Esse planejamento ele é levado muito em consideração, principalmente o aspecto urgência do cliente em relação a ele, correto? Em relação aos serviços, normalmente nós trabalhamos com lead time que atenda o cliente no seguinte sentido. Ele providencia então todo o material e nós começamos a contar prazo a partir do momento que o material está dentro da nossa casa. Uma vez que ele chega, ele vai direto para a recepção de materiais, onde tem um dos funcionários que faz a atribuição dele é fazer o levantamento, a conferência, se veio tudo correto. Com base nisso, ele dá uma olhada no checklist do cliente, vê se tudo está certinho, então daí planeja dentro da sequência de produção nossa para que vá para as máquinas e posteriormente para a finalização, onde é a linha que nós chamamos de, nas máquinas, SMD, e nas linhas de produção, onde a solda é manual, linha de PTH, depois inspeção e embalagem final. Como é feita a direção e liderança na empresa? Quais são as estratégias adotadas para motivar e engajar os colaboradores? Olha, a direção da Agilux, ela é feita por mim mesmo, Gilmar. O que acontece? Eu penso mais na parte estratégica, com quais produtos vamos trabalhar, com quais clientes, quais serviços vamos fornecer, certo? Aí sim, tem aquela que nós chamamos a direção de fábrica, na qual nós temos uma líder, né? E ela faz a liderança do pessoal no dia a dia. O diretor também nos aponta algumas das estratégias utilizadas para motivar e engajar os trabalhadores e funcionários da empresa Agilux, como, por exemplo, a promoção de um clima organizacional positivo, a manutenção do ambiente de trabalho, o cultivo de um ambiente inclusivo e a valorização das pessoas, visando estabelecer um ambiente de trabalho mais próximo e pessoal. Todavia, nós procuramos dentro da Agilux fazer a nossa parte, ou seja, um ambiente pacífico, agradável. Nós temos uma vez por mês, digamos assim, uma festinha dos aniversariantes do mês, certo? Sempre nas datas comemorativas a gente procura dar um presentinho, uma lembrança, como forma também de motivar o funcionário, né? Quais são os métodos utilizados para o controle e avaliação dos resultados da empresa? Olha, Natália, essa é uma pergunta relativamente até difícil para eu responder, pelo seguinte, dado o fato de sermos uma pequena empresa, jovem ainda, nós não temos aquela sequência de planilhas e métodos para ficar fazendo avaliações, correto? Ou seja, a gente vai se adaptando a cada nova experiência e a cada nova necessidade que vai surgindo, né? Estamos nos adaptando constantemente em busca da melhoria e de chegarmos, digamos assim, num nível mais próximo da excelência, por assim dizer, tá? Mas hoje o que eu uso bastante então para fazer o controle desses processos e a avaliação final dos resultados? Então ele consiste basicamente na confiabilidade,
dos nossos produtos e serviços. Como a empresa se organiza para garantir a eficiência e eficácia em suas operações? A eficiência e a eficácia, no nosso entendimento, funciona assim. Tem que ser um planejamento bem claro e bem definido. Ou seja, esse planejamento está sempre adiantado no sentido de que a cada dia os colaboradores, os funcionários, enfim, desde o líder até o último dos operadores, saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Certo? Uma vez que isso está bem definido, facilita todo o processo e nós ganhamos em tempo, em qualidade e em objetividade, certo? Então, quando o colaborador starta a linha de produção de manhã, ele já sabe qual produto ele vai fazer, em qual quantidade, em qual tempo se espera. Em cada etapa do processo existe um controle de qualidade e também a inspeção final que vai garantir com que todos os produtos que saiam da nossa produção estejam então certificados e qualificados para ir para o mercado. Há algum envolvimento da empresa em projetos sociais ou comunitários? E quais são as medidas adotadas para garantir a sustentabilidade econômica da empresa? No momento, enquanto pessoa jurídica, nós ainda não temos nenhum envolvimento com projetos, né? Existe alguns pensamentos, alguns convites, mas ainda estamos avaliando a viabilidade de participar desses projetos. Como pessoa física, sim, mas daí é uma outra situação, certo? Quanto à sustentabilidade, ou seja, um desenvolvimento sustentável da empresa, existe até um outro item que esqueci de mencionar na pergunta anterior, que como contribuição também com o meio ambiente e com o nosso bolso, recentemente nós paramos de usar a energia, no nosso caso aqui, oriunda da Copel, e passamos a utilizar a energia de fonte sustentável, que é energia solar. Agora, quanto ao desenvolvimento futuro sustentável, não existe muita mágica além de você manter o controle dos seus processos, novos projetos e produtos, mas principalmente gastar menos do que... Como a empresa lida com as questões ambientais em relação ao processo produtivo e descarte de resíduos? Sendo bem objetivo, a Agilux funciona como se fosse, digamos assim, uma residência comum. Os únicos lixos que nós colocamos na rua para coleta são os lixos de cozinha e banheiro. É como se fosse uma residência. A Agilux ela é cadastrada no SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Geração de Resíduos Sólidos do Governo Federal. O site é sinir.com.br. Nós entramos no site do Governo Federal e informamos quais desses itens, ou se são todos eles, qual a quantidade e para quem estamos destinando. Que conselho você daria para os jovens empreendedores que buscam um equilíbrio entre a teoria da gestão organizacional e a realidade prática? Olha, Natália, esse negócio de conselho é bastante complicado, então não entenda como uma receita de bolo. Foquem sempre naquilo que vocês aprenderam, seja na faculdade, seja nas demais organizações de ensino, seja no que a própria vida te ensinou. Acredite em você, bastante foco, persistência e resiliência, sempre acreditando que se não deu certo hoje, amanhã pode dar certo e pode ser melhor que hoje. Focando sempre naquilo em que está nas suas mãos e que você pode resolver. Acreditar sempre que vocês são capazes. Ok, muito obrigada por ceder seu tempo, por ceder os seus conhecimentos. Em nome de todo o nosso grupo, eu agradeço você.